a dog, the dog, that dog. Como é que eu vou fazer para diferenciar? Como é que eu vou conseguir especificar as coisas, cada uma por uma? Let's see! Hey guys, how are you? Welcome back to my channel! Yay! E aí pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam ótimos e maravilhosos. Para quem não me conhece, my name is Teacher Aiza. Para quem me conhece, welcome back. Vocês já pensaram em como é difícil distinguir cada nome na frase, dependendo de sexo, quantidade e tudo mais? Bom, existe uma coisa chamada determinantes, que são os artigos, os pronomes determinados, além de o verb there to be. Mas, para começar falando deles, comenta aqui sua dúvida dessa aula, curte logo, já vai dando seu joinha para você não esquecer de colocar no final. E também se inscreve no canal, porque aí vai ajudar muito, muito, muito a gente. Começando o vídeo. Como é que a gente vai distinguir, Aiza, os nomes baseados nos determinantes? Bom, sinceramente, a única coisa que a gente consegue distinguir é número. Gênero a gente não consegue, porque na língua inglesa, para você distinguir gênero, tem que ser uma pessoa, ok? Aí você pergunta, Isa, mas nunca vai distinguir apenas se tiverem nomes diferentes. Por exemplo, no português a gente tem boi, touro e vaca. Demorei muito para entender a diferença, tá? Muito mal. Se a gente tem boi, touro e vaca, lá é ox para boi, touro, bull e vaca, cow. Okay? Esse é o único jeito de mudar, se o nome mudar. Mas o determinante não muda o gênero, ok? É tipo as conjugações que demoram mais. Tranquilo? Então, como eu estava dizendo, para a gente definir ou indefinir uma coisa, a gente precisa do artigo. Então, qual é a diferença entre os artigos? O the é usado para falar sobre coisas que já foram especificadas ou que o ouvinte conhece. E os indefinidos, a and an, são aqueles para eu poder apontar a uma coisa e colocar ela dentro do assunto, que o ouvinte não conhece. Por exemplo, a book is on the table. The book is blue. Eu não tinha mencionado esse livro antes na minha vida, pelo menos não para essa pessoa. Então, quando eu estou falando sobre ela, eu começo. A book. Um livro. Eu não sei qual é. Melhor, eu nunca especifiquei sobre esse livro, certo? A book is on the table. The book is blue. Eu falei sobre esse livro já. Acabei de falar. Aí eu falo, the book is blue. Eu estou especificando esse livro, eu estou retomando esse livro na frase. Então eu uso the. Mas Aiza, qual é a diferença entre a e an? O a gente usa para palavras que começam com consoante. Por exemplo, ball. A ball. Mas se a palavra começar com vogal, por exemplo, ox, eu preciso falar an ox. Uma dúvida muito, muito recorrente é quando a gente vai usar adjetivos. Lembra, vou botar aqui em cima, que os adjetivos são sempre na frente do nome? Pronto. Isa, mas o nome começando com vogal, eu vou precisar colocar an? Não. O an a gente só coloca se a próxima palavra começar com vogal. Se for, por exemplo, a black ox. Eu não vou botar an black ox. Não. A black ox. Porque o adjetivo que está exatamente após o artigo começa com letras consoantes. Tranquilo até aí? Beleza. Então, como é que a gente faz para definir, Isa, o plural desses nomes? Para o definir é muito fácil. A gente continua com the books, certo? The books, the cows, the cats, the people. Continua com the. Mas e o indefinido? Existem pronomes indefinidos. Some, any, a few. Todos aqueles quantifiers que a gente apontou no vídeo de quantifiers são usados para falar sobre o plural de coisas indefinidas. Acho que esse foi uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo. Me desculpe. Mas os quantifiers são usados também para pluralizar as coisas que não foram definidas. Difícil de entender? Muito assunto, né? Mas a gente vai ficar bem light. Beleza até aí? Então, continuando o assunto. Se eu tô falando sobre coisas mais específicas e eu quero apontá-las na situação, eu preciso demonstrar onde elas estão. Por exemplo, imagina que tem um lindo gatinho aqui no meu colo. Eu falo, this cat is on my lap. Esse gatinho aqui tá bem aqui, muito. Tá bem aqui no meu colo. This cat is on my lap. Tranquilo? Ele tá bem pertinho. Mas se eu falo, that cat
is on the bed. Ele já não tá tão próximo de mim, não é? Diferente do português, ele não tem 3 para cada tipo de distância. Não. Ele tem só 2, perto e longe. Só. Mas, a Isa, como é que eu vou colocar isso no plural? A gente vai colocar these para perto e those para longe. Por exemplo, these cats are on my lap. Coloquei a maior parte do que eu precisava no plural. Vocês viram? These cats are on my lap. Tranquilo? Mas se eles estiverem na cama, those cats are on the bed. Tranquilo? Espero que tenha ficado bem claro. Então, these and these para perto, that and those para longe. Novamente, não define como gênero, só como número. A única coisa que pode acabar mudando o gênero da coisa é se o nome mudar. Tranquilo? Mas eu falei também no início do vídeo, essa é a parte, um pouco das partes mais importantes. É sobre o verbo there to be. Ah, Isa, tudo isso é o verbo? Sim. Verbo there to be. Como assim there to be? O there to be significa a gente apontar a existência de algo em algum canto. Quando eu falo there is a factory, eu estou falando que em algum momento, em algum lugar, em alguma distância, existe uma fábrica, certo? Isso é algo um pouco mais indefinido, não tem tanto a ver com distância, mas sim com a existência daquilo, seja aonde for. E ele pode também ser especificado em número e não em gênero. Tanto é que a existência não altera o gênero da coisa. Então, eu posso falar there is a factory, mas eu não posso falar there is the factory, porque aí eu estou mudando o sentido do there is. Ali o there is tá tipo, lá está. Se eu falar there is a factory, seria existe uma fábrica. Certo? Então, o there is pode ser usado em 2 contextos. O contexto de ser longe a coisa, apontar algo longe, ou de apontar existência da coisa. Então, dando 2 exemplos, there is the cat, lá está o gato, and there is a cat, lá existe um gato. Ok? É porque isso do verb to be, que pode ter muitos significados, acaba confundindo um pouco a gente. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso nas próximas aulas, ok? Então, qual é o meu ponto com tudo isso? Nem sempre a gente precisa do artigo para indefinir ou definir a coisa. A gente precisa de algo que deixe claro. Por exemplo, se eu falar that cat, eu não estou falando de um gato qualquer. Eu estou falando daquele gato. Agora, se eu falo there is a factory, eu não sei aonde, eu não sei em que, quem é o dono, eu sei que existe. Claro que quando a gente começa a frase com there is something, normalmente a gente vai falar sobre essa, a gente vai começar a especificar ela. Lembrando que se for um singular, there is, e se for no plural, there are. There are some factories, que nem eu falei no início para usar os quantifiers, lembra? Então, qual é a minha dica-chave aqui? Sempre, sempre, sempre que o nome for indefinido, a gente vai perceber que normalmente a gente vai falar sobre ele depois. A gente não fala assim, there is a cat. Tá, e o que é que tem o gato? Mas se falar, there is the cat. Oh, yes, I was looking for him. Percebem? É diferente um contexto. Mas o ponto é, sempre que eu quiser definir algo, eu vou usar o artigo definido e os pronomes demonstrativos. Mas quando eu quiser indefinir, não precisar definir a coisa, só definir depois, eu uso os artigos indefinidos e o there to be, ok? Lembrando que esse there to be tem sentido de existência, ok? Então, qual é a dica-chave aqui? Nunca, nunca, nunca os artigos, pronome demonstrativo e o there to be nunca vão definir gênero. Ah, Isa, mas isso acaba me confundindo bastante. Não, eu não vou mudar o artigo e eu não vou mudar a terminação do nome. Eu só vou mudar o nome caso tenha. Caso não tenha, vai ser o mesmo nome. Eu espero que tenha ficado bem claro. Foi um vídeo para relembrar dúvidas do início do estudo do inglês. Ok? Qualquer dúvida vocês deixam aqui que eu posso acabar me aprofundando mais ou já respondendo para você se sua dúvida for simples.
E qualquer coisa, vocês me avisam. Thank you so much for your attention and bye bye.